Boa noite, meu nome é Luiz Marcondes, sou integrante da segunda semana de Engenharia Química, da comissão da segunda semana de Engenharia Química da FAT-UERJ e vou mediar a palestra de Química Forense, de atuação e as perspectivas do químico e do engenheiro químico na perícia criminal. E antes disso, eu vou dar uns avisos, que para você ter a presença contabilizada, o certificado no geral, né, você tem que ter 75% da presença nos eventos, que são a abertura, o encerramento, as palestras, o workshop e o minicurso. E será disponibilizado forms no final dessa palestra, com uma palavra-chave que eu vou dar para vocês no finalzinho. Aí depois vai ficar disponível meia hora depois do encerramento da palestra. E quem vai dessa palestra para nós é a professora Dayana Furlan, que ela é bacharel em Química Forense, mestre em Físico-Química Orgânica pela USP e atualmente é doutoranda na área de biomateriais poliméricos na USP e professora no curso de farmácia da Universidade Metrocamp. Palavra sua, Dayana. Obrigada, Luiz. Então, vamos lá. Para eu apresentar aqui, coloco a tela inteira? Sim, pode pôr. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, Dayana, a gente está vendo sim. Sim, tá certo. Bom, gente, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu me chamo Dayana e o tema da palestra de hoje é sobre química forense. Então, o objetivo aqui desse encontro é falar um pouquinho para vocês sobre a atuação e quais são as perspectivas, tanto para o químico quanto para o engenheiro químico, na área de química forense, no que diz respeito à perícia criminal. Então, né, como o Luiz já comentou, né, o Luiz fez uma breve introdução minha, né, uma breve apresentação minha, então eu vou passar rapidamente aqui, né, pela minha apresentação. Então, como ele falou, a minha formação acadêmica é em Química, eu sou bacharel em Química Forense, eu concluí a minha graduação em 2011 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, de Ribeirão Preto, que pertence à USP, e o bacharel em Química Forense é um curso comum de bacharelado em Química, que todas as universidades que têm esse curso fornecem, né? Então, a gente tem um núcleo básico de Química e depois a gente tem as disciplinas específicas de ciência, de Química Forense, que é justamente para usar os conhecimentos científicos da área de Química para apoio à investigação criminal. Então, é um curso muito interessante. A escolha minha, né, profissional, principalmente se deu por conta dessa atribuição. Então, é um curso, eu fiz parte de uma das primeiras turmas do curso de Química Forense da USP de Ribeirão, e é um curso muito apaixonante, né? Então, o que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês é a minha visão acadêmica sobre a química forense, né? E o que a gente pode tanto fazer, né, usando tanto os conhecimentos da química dentro da área da química pura, como dentro da área de engenharia química, né? Então, eu vou compartilhar mais esse lado acadêmico da química forense com vocês. Como o Luiz também comentou, eu fiz o mestrado, concluí meu mestrado em 2014 na USP de São Carlos. Estudei uma outra área que eu sou apaixonada, né, que acredito que tem uma relação mais próxima com a área de vocês, né, por ser engenharia, que é a área de materiais. Eu estudei mais especificamente materiais provenientes de fonte renovável, celulose, então eu estudei filmes magnéticos de celulose, trabalhei com nanopartículas também, além de materiais poliméricos. Então, é uma outra área, além da área forense, que eu tenho uma grande paixão, né, tudo que envolve a área de estudo de materiais, engenharia de materiais, uma área que eu gosto muito também. Mais recentemente, eu fiz a licenciatura na Unixul e hoje, né, bem recentemente, eu resolvi encarar o doutorado, né, e voltei aí para o meio acadêmico, e hoje eu estou fazendo doutorado na área de biomateriais, bionanomateriais, mais especificamente na área de materiais plasmônicos. Brevemente, gente, eu tenho um pouco de experiência industrial, né, mas não é a minha maior vivência, né, minha maior vivência é acadêmica.
mas eu já atuei em indústria, no setor de microfundidos, na indústria de microfusão, com análise química e com análise química, né, de aços, né, de elementos de liga e também com análises físico-mecânicas, ensaio de flexão, tração, e também atuei com tratamento térmico de aços, né, tanto aço inoxidável como ligas usadas para prótese. E também, né, nesse período, eu adquiri experiência tanto com a implantação quanto com a manutenção do sistema de qualidade ISO 9001. Mas a minha maior experiência, né, é na indústria, que foi que eu apresentei maior afinidade, né, que eu tive uma paixão maior aí por atuar. Então, eu já estou 7 anos no meio acadêmico, e há 7 anos aí atuando com pesquisa, e como docente, né, em universidade, eu tenho bastante vivência com orientação de projetos. Então, já atuei 5 anos, né, ministrando aulas no curso de engenharia, então já orientei bastante projetos na área de engenharia, principalmente na área de materiais, né, materiais de construção civil, materiais poliméricos, e também na área de nanomateriais. Como eu mencionei, né, eu tenho 7 anos de experiência em docência, atuando principalmente no ensino superior, e hoje, mais recentemente, eu atuo como professora na Unimetrocamp e fui contratada pelo curso de farmácia. Então, hoje a minha relação com a química forense, com a área de forense, é dentro do meio acadêmico, né? Então, eu ministro disciplinas da área de forense, né? Mais especificamente ciências forenses, toxicologia, e dentro da toxicologia tem um enfoque forense, né? Enfoque das matrizes biológicas, né? Um enfoque de toxicologia forense. Então, hoje é essa minha ligação com a área de forense, né? Ministrando disciplinas para os cursos da área de saúde. Então, rapidamente, eu queria comentar um pouquinho sobre o local onde eu trabalho, né? Que é a Unimetrocamp. A gente está situado aqui no interior do estado de São Paulo. Então, a Unimetrocamp, ela fica em Campinas. Campinas é interior do estado de São Paulo, é o interior mais próximo da capital, né, que fica mais ou menos 80, 90 quilômetros da capital. E é uma universidade, gente, que apesar de ser particular, ela é uma universidade muito bem equipada, muito grande. Não sei se dá para ver pela foto, mas ela tem uma extensão muito grande, né? Ela pega um quarteirão inteiro e ela abrange muitos cursos, né? Ela oferece mais de 20 cursos, tanto na área de exatas e tecnologia, quanto na área de saúde e na área humanas. E aqui um pouquinho dos laboratórios, né, que são todos laboratórios muito novos, né, muito equipados, então a gente tem bastante laboratório didático bem legal lá na universidade. Não atuo hoje na engenharia mais, né, atuo na área da saúde, mas aqui como vocês são da engenharia, eu queria mostrar um pouquinho lá da estrutura da Metrocamp para vocês. Então, aqui a gente tem laboratórios de engenharia civil, são usados pela engenharia civil e pela engenharia mecânica. Aqui também à esquerda a gente tem um outro laboratório usado pelos cursos de engenharia, do modo geral. Aqui embaixo a gente tem um laboratório de microbiologia e laboratórios utilizados aí pelo pessoal da área de saúde, do modo geral, biomedicina, fisioterapia. Então, é uma universidade bem bacana aí, ela conta com uma infraestrutura muito boa, né? Então, recentemente eu atuo como docente nessa instituição, né, principalmente no curso de farmácia. E aqui, gente, tô deixando alguns contatos, né, aqui tem um contato do LinkedIn, para quem quiser me adicionar à rede, né, estreitar laços profissionais, então aqui está o link, e aqui na esquerda está o meu e-mail, né, para que caso vocês tenham alguma dúvida depois, ou do que foi abordado aqui, ou de repente alguma curiosidade de alguma coisa que porventura eu não falei, mas que é de interesse, eu fico à disposição e vocês podem aí me contatar por esses meios. O objetivo aqui hoje, pessoal, é principalmente responder a algumas questões que eu acho que são as questões de maior dúvida quando a gente fala da área de forense, né? Então, o objetivo aqui desse encontro é principalmente procurar responder a essas questões. A primeira é o que é forense,
Depois, quais são as possibilidades de atuação para quem pretende ingressar nessa área? Como que a gente pode ingressar nessa área? E quais são as funções de um perito, né? Ou seja, quais são as atribuições que o perito vai ter uma vez em cargo. Então, gente, eu acredito assim, a área de forense, apesar dela ser uma área que ela já tem sido muito difundida nos últimos anos, até por conta dos seriados, né, o CSI, o Dexter, eu ainda acredito, né, na minha concepção, que tem muita coisa ainda que a grande maioria das pessoas tem um conhecimento muito restrito sobre a área, né? Principalmente, assim, de todas as possibilidades que a forense pode trazer para a gente estudar, e também como isso é estudado, é feito aqui no Brasil, né? Até porque os seriados, eles trazem uma visão de que tudo é fácil, tudo é bonito, tudo é muito rápido para analisar. Então, é uma situação que não condiz com a realidade do nosso país. Então, não é bem como é mostrado lá, né? Então, eu acredito que, além de uma restrição de tudo, de todas as possibilidades que a forense pode ter, eu acredito que esses seriados, muitas vezes, passam uma ideia distorcida um pouco de como isso é aplicado aqui no Brasil, né? De como isso é feito aqui no Brasil. Então, de uma certa maneira, esse encontro ele vem responder essas questões e também acredito que a maior dúvida é como ingressar na carreira. Será que como engenheiro químico? Será que como físico? Será que como geólogo, psicólogo, eu posso ser um perito, né? Então, vocês vão ver aqui hoje que é muito amplo a área, né? E quase todos os profissionais portadores de diploma de curso superior, eles podem sim ser um perito, né? Então, vocês vão ver que tem espaço para todo mundo e tem possibilidades, né, de atuação para quase todos os profissionais das mais diferentes áreas, né? Então, é nesse sentido que eu vou direcionar essa palestra aqui. Então, já que a gente vai falar muito sobre forense, né, eu trouxe uns conhecimentos iniciais aqui para a gente começar a discutir, né? O primeiro então, o que é forense, né? Quando a gente fala em forense é uma palavra que ela advém do latim, então ela significa fórum, então ela é um conceito muito utilizado, amplamente utilizado no direito e nos tribunais, e ela faz referência, né, a tudo que é relativo ao fórum judicial. Então, se de repente eu estiver usando conhecimentos científicos de física, de química, para a resolução de um crime, eu estou fazendo uso da física, da química forense. E ainda eu posso ter, né, sub-áreas dentro dessas áreas maiores, como, por exemplo, a entomologia, né? A entomologia é uma área que ela vai estudar os insetos. Então, se eu estiver fazendo o uso desses conhecimentos científicos para elucidar um crime, eu estou fazendo uso da entomologia forense, que é uma sub-área dentro da biologia, né? Então, sempre quando os conhecimentos das mais diferentes áreas forem utilizados para elucidar um crime, né, elucidar um fato delituoso, a gente está fazendo o uso da forense, né? E quando a gente fala em ciências forenses, né, ciências forenses, gente, é uma grande área, né, uma super área que engloba muitas áreas do conhecimento. Aqui nessa imagem eu estou listando algumas. Então, a gente tem balística, medicina legal, física, todas as áreas, as mais diferentes engenharias, química, toxicologia, a entomologia que eu citei, estatística, odonto e por aí vai. Então, gente, a ciência forense é uma área, né, que ela engloba todas as mais diferentes áreas do conhecimento que podem ser utilizadas para a resolução de um crime. Então, aqui eu poderia citar muitas outras, né, como psicologia, o próprio direito, poderia citar economia, poderia citar geologia, arqueologia, enfim, gente. Percebe-se que a ciência forense é uma área muito multidisciplinar e uma área, gente, de extrema importância para a perícia criminal, porque é muito diferente uma perícia que ela vai envolver um único conhecimento, uma única área do saber, né? Geralmente é uma equipe de profissionais, portadores de diploma de ensino superior, e que cada um tem um conhecimento numa determinada área do saber. Então, todos esses conhecimentos, eles vão se complementar
para ajudar na resolução do crime, né? Então, é uma área multidisciplinar. Né? E todo perito, ele precisa conhecer, né, os conceitos de criminalística, ele precisa entender o que é criminalística. Então, aqui eu trouxe algumas definições, né, para direcionar um pouco, né, até a gente chegar na questão da perícia, do corpo de delito, o que o perito faz, como ele pode atuar. Então, gente, a criminalística, ela, né, segundo a definição aqui, né, essa definição aqui, ela fala para a gente, ela mostra que a criminalística, ela estuda o local do crime ou local do fato, bem como os indícios relacionados ao mesmo, através das disciplinas da ciência e das artes. Então, a criminalística, ela é considerada não uma ciência propriamente dita, mas ela é considerada, né, uma área, uma disciplina que ela usa duas vertentes. Ela usa as ciências e ela usa as artes. Então, ela usa essas duas vertentes. A ciência para os conhecimentos, né, técnicos e científicos, né, daquela área onde vai ser periciado, e também a arte, gente. Por quê? Porque o perito, além dele ter aquele conhecimento, além dele coletar o vestígio e ele analisar esse vestígio, né, interpretar os resultados laboratoriais, ele precisa conseguir relacionar esses vestígios entre eles e com o crime, né? Com o crime em si, com todo o fato delituoso. Então, vejam que não basta ter somente o conhecimento específico na área. Então, não basta eu ser químico, engenheiro químico, eu entender de HPLC e tá tudo certo. Eu vou conseguir fazer uma perícia, né? Eu vou conseguir trabalhar com a criminalística, né? Não é só isso. A criminalística, além desse conhecimento científico, ela envolve conhecimentos da arte, porque você vai ter que relacionar os vestígios, você vai ter que montar um croquis, você vai ter que montar, né, fazer toda a elucidação, né, a reconstrução do crime. Então, vai além do conhecimento técnico e científico naquela área que você tem um diploma ou naquela área afim que você está periciando. Portanto, a criminalística, ela é considerada uma disciplina autônoma, né, e que ela usa os conhecimentos da ciência, né, os conhecimentos já existentes, e mais as artes para conseguir ajudar aí, né, para conseguir fornecer ao juiz um laudo pericial que vai auxiliar, portanto, o juiz aí na elucidação do crime. A gente tem várias definições para criminalística, né? Uma outra definição, inclusive essa foi a primeira definição aceita, né? E a primeira definição que foi trazida pelo primeiro Congresso Nacional de Polícia Científica aqui de São Paulo, em 1947, foi a definição de que a criminalística é a disciplina que tem por objetivo reconhecer, interpretar indícios materiais extrínsecos relativos ao crime ou à identificação do criminoso. Então, aqui, gente, aparece duas coisas que eu destaquei que são muito importantes, né, quando a gente pensa, quando a gente fala sobre a perícia criminal. Um deles é o local do crime e o local do fato, né? Então, é muito importante, né, para o perito ele entender, né, para a pessoa que pretende ingressar nessa área, saber a diferença, né, entre o local do crime e o local do fato. Então, o local do crime, gente, é o local onde o crime propriamente dito aconteceu. O local do fato é o entorno, né? Então, é o espaço físico a partir de um determinado raio do local do crime. Então, o perito, né, vamos imaginar que o crime ele aconteceu em um determinado quarto. Então, o quarto é o local do crime e o entorno é o local do fato. O que o perito ele vai periciar? Obviamente que o local do crime, porque foi onde o crime propriamente dito aconteceu, e o local do fato, que é o entorno, gente, cabe ao perito ele julgar se é necessário periciar, se é necessário coletar os vestígios, né, os elementos que foram deixados no local do fato ou não. Aí cabe, né, não só do conhecimento, mais uma vez, técnico dele, mas do conhecimento das artes, né, ele saber interpretar, né, ele saber o que ele vai ter que relacionar naquele momento daquele evento criminoso. Então, se ele achar necessário periciar o local de fato, né, ele achar que
fazendo aquela perícia, aqueles locais no entorno vão ajudar na elucidação do crime, vão ser importantes, ele pode periciar. Do contrário, ele vai fazer a perícia no local do crime. Né? E uma outra coisa, né, muito importante é o que cabe à criminalística analisar, estudar, interpretar. Indícios materiais extrínsecos, né? O que é indício material extrínseco? É tudo que está fora do corpo humano, né? Por quê, gente? Tudo que é intrínseco já não é mais da alçada da criminalística, é estudado pela medicina legal, né? Então, o que a criminalística estuda, né? Que é o trabalho lá do perito, né? Principalmente falando aqui da perícia em química. É tudo que é de indício material extrínseco ao corpo. Então, fio de cabelo, não que esteja na vítima, mas fio de cabelo que esteja, né, espalhado ali, distribuído, encontrado no local do crime. Uma luva deixada no local do crime, uma arma, projétil, um cofre estourado, sangue, né, uma marca, uma digital, né, tudo que é extrínseco ao corpo. Tudo que é, pessoal, indício material que tem que ser analisado no corpo já não é mais a criminalística que faz. Aí já é encargo da medicina legal, né? Então, essa é a grande diferença, né, entre o que a criminalística estuda e o que a medicina legal estuda. Mais recentemente... Rayana, Oi? desculpa interromper, é que tem uma barrinha que está ocultando alguns slides, tipo, o finalzinho. Poderia tirar. Ah, tá. Eu botou e-mail ali liquidinho, não deu para ver. Ah, tá, perfeito. Saiu agora? Aí, obrigado. Tá, nada. Tá, deixar aqui em cima, então. Perfeito. Obrigada, Luísa. Então, gente, depois da primeira definição da criminalística, né, depois daquela definição, né, e mais recentemente, a gente tem uma definição quanto à criminalista que foi proposta em 1995 por Zarzuela, né, que ele é muito reconhecido, é um ex-perito e um ex-professor da Academia de Polícia, muito reconhecido nessa área. E ele traz uma definição, né, vejam que um pouco mais abrangente da criminalística, né? Aí eu vou começar a falar um pouquinho mais do papel do perito. Então, ele traz aqui para a gente, né, a definição que a criminalística é um conjunto de conhecimentos científicos, técnicos, artísticos, né, como eu citei lá, que é uma disciplina que envolve duas vertentes, as ciências e as artes. Então, o Zarzuela traz novamente esse conceito da arte para poder interpretar os vestígios, relacionar com o evento, reconstituir todo o evento criminoso, destinados à apreciação, interpretação, descrição dos elementos de ordem natural encontrados no local do fato, no instrumento do crime, na peça do exame, de modo a relacionar uma ou mais pessoas envolvidas em um evento, as circunstâncias que deram margem a uma ocorrência de presumível ou de evidência interesse judiciário. Então, vejam que é muito mais amplo, né? Então, se a gente voltar na primeira definição aqui, né? Aliás, a definição que foi aceita, né, e divulgada pelo primeiro Congresso Nacional de Polícia Científica, a gente vê que o perito ele tem um papel muito mais restrito, né? Ele vai reconhecer e vai interpretar tudo que for indício, material extrínseco ao corpo. Se a gente voltar aqui para a definição do Zarzuela, a gente vê que a criminalística ela é muito mais ampla. Então, percebe-se de uma definição para outra, depois de alguns anos, que a criminalística ela tem se evoluído e que o papel do perito, gente, é muito mais do que isso, é muito mais do que ir lá no local do crime, né, coletar esses vestígios, né, analisar e interpretar esses resultados, né, é muito mais do que isso. Então, além dessa questão muito importante da interpretação dos dados, o perito ele tem que ser aquele profissional capaz de conseguir fazer toda a reconstituição do crime, né? Ele está no local, né? Ele conseguir relacionar, né, um vestígio com outro,
conseguir até mesmo relacionar de tal forma a propor, né, por que iniciou aquele fato delituoso, e até mesmo, né, se possível, relacionar os vestígios com a autoria do crime. Então, o papel do perito é muito mais do que foi proposto pela primeira definição da criminalística, que é coletar e analisar. Então, hoje a gente sabe que o perito ele tem um papel muito mais amplo, né? E aí a importância não só dele ter o conhecimento científico, né, naquela área que ele está estudando, mas ele tem que ter um conhecimento artístico, né, para montar todo o croquis da cena, para conseguir relacionar todos os eventos, fazer as correlações e fazer toda a reconstituição do crime, né? Então, ele tem um papel muito mais amplo nesse sentido. Né? Então, gente, a gente fala muito da perícia, do corpo de delito, né? Então, o que é isso, né? O que é um corpo de delito? Então, o que é importante a gente saber é que sempre que eu tenho um processo crime, a condenação, gente, do acusado, ela só se dá perante dois tipos de prova: a autoria e a materialidade, né? O que é a autoria? É provar o autor ou os autores daquele crime, daquele fato delituoso. O que é a materialidade, gente? A materialidade, ela vai provar que o crime de fato aconteceu, né? Que o crime de fato existiu. E aí que entra o corpo de delito, né? Então, o corpo de delito, gente, nada mais é do que uma prova material, é a materialidade do fato, né? O corpo de delito, ele vai provar para a gente que o crime existiu, que o crime aconteceu. Então, eu posso entender como corpo de delito, gente, todos os elementos, né, que a gente consegue ver, a gente consegue sentir, né, tudo que cai sobre os nossos sentidos. Não necessariamente precisa ser um corpo, né, como o próprio nome sugere para a gente, corpo de delito. Não necessariamente é um corpo, gente. Pode ser qualquer elemento material e qualquer vestígio deixado numa cena de crime, né? Pode ser, como eu já citei para vocês, pode ser fio de cabelo, pode ser uma digital, pode ser um cigarro, né? Um pedaço de cigarro, pode ser um copo, pode ser uma impressão digital, né? Pode ser qualquer coisa que o perito julgue que tenha relação com aquele fato delituoso. Uma vez no laboratório, analisando com calma, aí ele vai conseguir identificar se tudo que ele coletou de fato é vestígio, ou seja, se tudo que ele coletou de fato tem ou não relação com o crime, né? Então, o corpo de delito, ele é muito importante para materializar o fato, gente, né? Para gente, para de fato provar que aconteceu aquele crime. Né? Então, gente, o perito, né, ele precisa compreender muito, né, saber muito sobre o CPP, que é o Código de Processo Penal. O artigo 158, gente, do Código de Processo Penal, ele fala para a gente que quando tiver uma infração penal que deixar vestígios, sempre será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, gente, o que o artigo 158 do CPP está falando para a gente? Que mesmo que o acusado ele confessar o crime, precisa haver o exame do corpo de delito. Por quê? O exame do corpo de delito é a materialidade, né? Ou seja, vai comprovar que de fato é a prova que de fato aquele crime existiu. E aí que entra a grande importância do papel do perito, né? Fazer o exame do corpo de delito. E aí a gente tem dois tipos de corpo de delito: o corpo material, né, que, portanto, é o que está sendo chamado de direto aqui no artigo 158, e eu tenho imaterial, que é o que está sendo chamado de indireto aqui no artigo 158. Então, gente, o que é um corpo de delito material, né? Ele também é chamado de direto, como eu citei, ou de objetivo. Então, gente, é tudo aquilo que físico que está no local do crime, né? Um objeto, uma substância, uma digital, né? Tudo que tem existência física e que pode ter relação ali com o fato delituoso.
Então, essa prova material, né, objetiva, esse corpo de delito material objetivo, ele é recolhido e ele passa pelo exame de corpo de delito, ou seja, pelo exame pericial. E quem que é que faz isso? A polícia científica. Por quê? Porque a gente tem outro tipo de corpo de delito. A gente tem o imaterial, né? O que é imaterial? Aquilo que não é físico, né? Não foi aqueles elementos materiais e aqueles vestígios que foram coletados na cena do crime. O corpo de delito imaterial, gente, ele é baseado na confissão e nos testemunhos, ou das pessoas que estavam ali em torno, ou das pessoas que presenciaram aquele fato delituoso. E Opa, aqui. E, gente, quem é que cabe a quem, né, tá fazendo a análise, a descrição desse corpo de delito imaterial? A Polícia Civil, por meio do depoimento, né, da coleta do depoimento dessas pessoas. Então, o que pode acontecer muitas vezes? O corpo de delito imaterial, vamos dizer assim, ele não é o mais ideal, né? Mas muitas vezes, né, não que isso seja comum, mas muitas vezes pode ser que o fato delituoso tenha deixado vestígio material, mas pode ser que por algum motivo aquele local ele não foi conservado, né, ou demorou-se muito para fazer a perícia e aquele corpo de delito ele foi degradado, né, ele se perdeu, a cena do crime se perdeu. Então, o perito ele não tem mais esse corpo de delito material. Aí, né, o que é analisado é o corpo de delito imaterial, né? Não que ele é o mais adequado, mas ele é muito utilizado nesses casos, né? Quando não se tem o corpo de delito material para estar passando pelo exame pericial aí que cabe à polícia científica fazer. Então, gente, já que a gente está falando aqui de perícia criminal, né? O que é a perícia, então, portanto? É o exame que é feito, né, sobre o corpo de delito, ou seja, sobre a materialidade do fato. E para isso, né, o profissional que vai periciar, ele tem que usar de conhecimentos técnicos e científicos para estar podendo fazer essa perícia. E o objetivo, né, a principal importância da perícia é provar a existência do crime e apontar o autor da infração. Então, gente, a perícia, ela serve para quê? Ela serve para tornar típico aquele fato, ou seja, para falar assim, olha, isso que aconteceu é caracterizado como um crime, né? É um fato criminoso. Então, tem que ter a perícia, gente. Então, a perícia é muito importante isso, né? Ela vai materializar o fato e ela vai tornar aquele evento típico, ou seja, ela vai dizer, olha, isso aqui que aconteceu, essa ação é uma ação criminosa, é considerada, é enquadrado como sendo um crime, né? Então, por isso que a perícia é muito importante, porque ela vai procurar tipificar isso, né? Tornar isso julgado, né, como sendo ou não sendo uma ação criminosa. Então, por isso que é muito importante a perícia. Eu voltei aqui de novo. E quem pode fazer, gente, esse exame pericial, portanto? É o perito, né? E aí que entra as possibilidades que a gente tem para uma pessoa, para um profissional, ele atuar com o exame pericial. Então, primeira coisa, gente, quem vai fazer a perícia tem que ser um profissional, obrigatoriamente, ele tem que ser portador de curso superior, né? Ele tem que ser portador de diploma de curso superior. E ele tem que ter capacitação técnica e científica naquela área que ele vai periciar, né? Ou em áreas afins, né? Aqui ele tem aquele curso superior. E ele pode ser concursado ou não. O mais comum é o que a gente conhece, a maioria conhece, é aquele perito que é o concursado, que é o que a gente chama de perito oficial, é aquele perito que foi aprovado no concurso público, né? Tanto da esfera civil ou federal, e ele foi nomeado, né? Esse é o perito oficial, mas a gente pode ter outros papéis de perito. Então, o profissional não necessariamente ele precisa ser concursado,
apesar de ser o meio mais comum, né, o meio mais conhecido e fácil, mas a gente pode ter também outras maneiras, né, outras formas do profissional ingressar, né, na área de perícia criminal. Então, eu vou citar algumas dessas possibilidades aqui. Então, para a gente entender um pouco, né, esses papéis dos peritos, né, além do perito oficial, que é o mais comum, é importante a gente entender a função do perito, né? Quais são as principais funções do perito, pessoal? Então, é constatar que houve a infração, né? Então, ele vai tipificar aquela infração como sendo, de fato, uma ação criminosa, como sendo um crime. Ele vai qualificá-la, né? É importante colocar aqui que, na verdade, não é o perito que vai, propriamente dito, qualificar aquela infração, mas no seu laudo pericial, ele vai dar toda a base para o juiz, para que o juiz possa dosar aquele crime, né? O juiz possa qualificar ou não aquele crime, né? Então, o perito ele tem um papel muito importante nisso, né? Então, o laudo dele vai fornecer todo o material que o juiz precisa para daí dosar aquele crime, né? Qualificando ele ou não. O perito ele também tem a função de esclarecer questões que são de interesse judicial. Então, o perito ele pode ser chamado, gente, para responder quesitos, tanto elaborados pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelas partes que estão envolvidas nesse crime, né? Então, só lembrando que uma vez, né, principalmente o perito concursado, né, ele está à disposição da justiça, né? Então, ele é um assistente da justiça. Então, uma vez sendo chamado, né, ele obrigatoriamente ele tem que estar de prontidão para estar respondendo a todas essas questões, tanto a que foi formulada pelo juiz, pelo Ministério Público, ou por qualquer uma das partes que estão envolvidas aí nessa ação judicial. Estabelecer a dinâmica dos fatos, né, aí entra a questão das artes, né, como eu já citei para vocês, que é muito importante dentro da criminalística. Então, o perito ele vai propor todo com base, né, no croquis, né, que ele elaborou, com base na relação entre os vestígios, em todas as fotos, né, todos os elementos que ele tem da cena do crime, ele vai procurar elaborar e estabelecer toda a dinâmica dos fatos, né? Então, ele vai procurar reconstituir tudo aquilo, né? Toda aquela cena, relacionando os vestígios entre si e também correlacionando ele com a cena do crime, se possível, né? Como eu já citei, com a autoria do crime. Perpetuar os indícios e legalizar as provas, né? Como que o perito ele consegue fazer isso? Perpetuar e legalizar as provas através do seu laudo pericial, né? Por isso que o laudo, ele é um documento de extrema importância. Então, é ali que ele vai materializar tudo, né? Vai materializar e tornar tudo aquilo legal, né? Para depois ser posteriormente aí analisado pelo juiz, pelo Ministério Público, enfim. Tá? Então, essas são as principais funções do perito. E aí que eu acho que vem a parte, né, que pode ser que vocês tenham mais dúvida, né, que é como ingressar na carreira, né? Como que o perito ele pode chegar a atuar, né? Então, a gente tem a questão do concurso, que eu já citei, mas a gente pode ter outras maneiras do perito estar ingressando nessa área. Então, primeiro é o mais conhecido, é o perito oficial, né? Então, como eu já citei, é aquele que vai ingressar, ele vai ser aprovado, né? Ele vai prestar o concurso, ele vai ser aprovado no concurso e ele vai ser nomeado, né? Então, a partir do momento que ele foi nomeado, ele passa a ser o perito oficial e ele está a dispor da justiça. Tem que, obrigatoriamente, ser portador de diploma de nível superior, né? E é o que fala para a gente o artigo 159 do Código de Processo Penal. O exame de delito, de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, né? Ou seja, o perito concursado, aprovado e nomeado, portador de diploma de curso superior, né? Então, por que tem que ser curso superior, né? É o que está escrito no artigo 159 do Código de Processo
Penal, né, do Código do CPP. Então, é obrigatório, né, para esse profissional ele ser portador de diploma de nível superior. Aqui tem uma segunda, né, figura do perito, que é o ad hoc, né? O que é o perito ad hoc? É um perito que ele está a serviço da justiça enquanto aquela investigação está ocorrendo. Ele não é um perito oficial, né? Ele não prestou concurso, ele não foi aprovado e não foi nomeado. Mas, no instante que está ocorrendo a investigação, ele foi chamado para periciar. Então, no momento que a perícia está acontecendo, ele está a serviço da justiça, portanto, ele está naquele momento, temporariamente, exercendo o papel e atuando como um perito oficial, né? Então, ele tem esse papel do perito oficial por um tempo determinado, ok? E é o que diz para a gente o artigo 159 do Código de Processo Penal. Na falta de um perito oficial, né, que é aquele perito lá nomeado por concurso, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem aptidão técnica relacionada com a natureza do exame. Então, gente, o que quer dizer isso, né? Quando a gente tem, né, esse perito, geralmente, esse perito, ele atua da seguinte forma, né? Vamos imaginar um evento, né, acontecendo, né, uma ação delituosa acontecendo num local que, de repente, não tem um perito ali para atender. Ocorre numa cidade muito pequena, né, longe, você não tem uma base da polícia científica ali perto, vai demorar muito para um perito chegar até aquele local, né? Então, o tempo, gente, é muito importante, né, em qualquer análise, principalmente em análises que envolvam matriz biológica, porque a gente pode ter degradação dos vestígios, né? A gente pode ter uma mudança daquela cena do crime, a gente pode ter uma degradação da cena do crime. Então, quanto antes o perito chegar no local para estar periciando, mais confiabilidade ele vai ter, porque a cena do crime ela vai estar da maneira como aconteceu, né? Não vai ter sido alterada ou ainda, né, nenhum vestígio corre o risco de ter sido degradado. Então, muitas vezes, o tempo é importante. Então, aconteceu num lugar muito distante, não tem uma base da polícia ali, não tem um perito oficial ali perto, ele vai demorar 5 horas para chegar até o local, 7 horas, né? Não tem como esperar, né? Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Então, o juiz, ele nomeia uma pessoa próxima àquele evento, àquele local do crime, para estar indo lá periciar, né? E mais uma vez, é obrigatório ser portador de diploma de nível superior, e tem que ser uma pessoa, gente, idônea, né? O que é uma pessoa idônea? Ela não pode ter nenhuma passagem pela polícia, né? Ela tem que ter a ficha limpa, né? Isso é uma pessoa idônea. E ela tem que ter um diploma de curso superior que tenha alguma relação com aquela área que ela vai periciar, né? Então, se a perícia é um caso de incêndio, né, não faz muito sentido mandar um psicólogo lá, né, ou de repente um geólogo, né, uma pessoa que não tem uma formação mesmo que afim com aquela área que ele vai investigar, né. Então, isso é muito importante, né, além do portador de diploma, ela ter uma área, né, específica para aquela área que ele vai periciar ou uma área afim, para que ele consiga, né, interpretar aqueles dados, né, coletar e interpretar aqueles vestígios lá de maneira adequada, né, então isso é muito importante. Então, o perito, o juiz, ele nomeia, né, esses peritos, né, essas pessoas, e a partir do momento que ele passa a nomear aquelas pessoas temporariamente, né, aqueles profissionais, eles são os peritos ad hoc e, portanto, considerado o perito oficial enquanto ele estiver realizando aquela investigação, tá? Então, existe essa outra figura do perito. A gente tem também uma terceira figura, gente, que é o perito assistente, né? Então, olha o que fala o Código 159 do CPP. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante, ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação de um assistente técnico.
O assistente técnico, né, que é o perito assistente, atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames, elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas pela decisão, né? Então, o que é o perito assistente técnico, pessoal? Ele é um perito privado, né? Ele é contratado, né, por uma das partes, né, envolvidas aí, né, ou pela vítima ou pelo acusado, e ele tem a autorização do juiz, né? Ele é aprovado, ele é autorizado pelo juiz. O que ele vai fazer? Ele vai contestar o laudo do perito, né? Ele vai ter que né, analisar aquele laudo e ele vai ter que contestar aquele laudo, né? Então vejam, né, que aqui nesse último artigo aqui, né, nesse último parágrafo, ele fala que o perito assistente ele só vai atuar, né, após a elaboração do laudo dos peritos oficiais. Então, primeiro o perito oficial atua, né, faz todo o trabalho árduo, né, de coletar, de montar o croquis, de analisar, de interpretar os dados, de montar o seu laudo, e depois que isso é entregue, é que uma das partes podem, né, contestar isso, pode querer, né, trazer aí para esse caso um perito de confiança, e esse perito ele tem que ser um perito privado, né, não é um perito oficial, e ele tem que ser autorizado pelo juiz, e o objetivo dele é esse, né, ele vai ter que contestar o laudo do perito oficial, né? Então esse que é o papel do perito assistente técnico. Por fim, gente, uma outra maneira, né, que vocês podem atuar como perito é o perito judicial. O perito judicial, ele não é tão conhecido porque ele não está dentro do CPP, né? Ele não está dentro do Código de Processo Penal, mas ele está dentro do Código de Processo Civil, né? Que é um outro perito privado, né? Na verdade, ele pode ser um perito tanto da esfera civil quanto da esfera privada. Esse perito, gente, ele tem que ser nomeado pelo juiz, né? Então, quem o nomeia é o juiz e ele tem que ser portador de diploma de nível superior. Então, todas essas figuras de perito que eu trouxe aqui, eles têm que ser tem que ser pessoas portadoras de diploma de nível superior, obrigatoriamente. E, gente, da onde que vem esse perito, né? Como que o juiz ele tem conhecimento desse profissional? São profissionais que têm interesse, né? E que eu acho que nesse momento, para vocês que queiram atuar nessa área, né? Depois de formado, eu acho que é a área mais fácil para começar a periciar, porque a pessoa tem o diploma na mão, ela tem uma afinidade, né? Um conhecimento maior por uma determinada área do saber. Ela vai entrar no site do tribunal e ela vai se inscrever lá como perito. Ela vai demonstrar o interesse dela, né, por atuar nessa área. E lá dentro, gente, do site do tribunal tem N áreas, né? Tem área de polímeros, combustíveis, tintas, né? Enfim, tem N áreas, né? Tem as mais diferentes áreas, né? Petróleo. Você vai entrar lá, vai se cadastrar e vai escolher uma área que você gostaria de estar atuando, né, dentro do contexto da perícia. Lembrando que tem que ter conhecimento dessa área, né? Não adianta querer atuar com tinta, periciar em tinta, mas você não ter conhecimento dessa área, né? Então, tem que ter um conhecimento específico, um conhecimento muito sólido para poder estar periciando, né, na área que você se cadastrou lá. Então, quando que o perito ele vai chamar? Quando ele está analisando um laudo, né? E ele não tem conhecimento para analisar aquilo. Então, de repente, ele está lendo lá o laudo do perito, ele precisa julgar, né, algumas análises, ele precisa fazer algumas interpretações, mas ele não tem conhecimento científico para fazer aquilo, né? Até porque não é a área dele. Então, ele chama uma pessoa, né? Ele entra dentro do site do tribunal, vê a área, né? Aqui tá dentro ali da perícia, da área que ele está precisando do profissional, ele vai entrar em contato com o profissional e vai chamar aquele profissional para auxiliá-lo naquela perícia, né, no momento ali, enquanto tiver em julgamento aquela ação ali, né? Então, é o juiz que o nomeia.
E geralmente ele nomeia dessa maneira, ele entra lá, né, no tribunal e ele vai escolher um profissional ali naquela área que ele está precisando de um auxílio no conhecimento científico para poder estar ajudando ele a periciar. Então, é uma área mais simples, gente. Para se cadastrar é muito fácil, é muito simples, né? Tem que ter, né, vários documentos que vão comprovar o seu nível de formação, né? Tanto em termos de nível superior, quanto, né, documentos que comprovem que você tem competência de exercer perícia naquela área que você está se dispondo a atuar, né? Mas para vocês, eu acredito que sem ser o concurso público, nesse momento, depois de formado, é a maneira mais fácil para estar atuando como perito. Falando, gente, um pouquinho dos concursos públicos, né? Falando agora do perito oficial, né? Que é o mais comum, é o que a maioria conhece, eu acredito que é o que quem pretende ingressar nessa área, eu acredito que é o que a maioria almeja, né? O sonho é ser perito oficial, passar no concurso, ser nomeado. Eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre quais profissionais que podem atuar como perito criminal. Então, aqui são concursos, gente, da Polícia Civil. Então, a gente tem concurso de São Paulo, tem um concurso do Rio, né, do estado de vocês, a gente tem o concurso do Mato Grosso do Sul, da Bahia e do Paraná. Então, gente, vejam que sempre quando a gente tem, no geral, quando a gente tem concurso para perito, é o perito criminal. Então, vejam que ele é muito abrangente, né? Então, aqui, ó, para a Polícia Civil de São Paulo, né? Então, o último concurso, ele abriu para diferentes áreas, né? Física, biomolecular, olha, ciências biomoleculares, né? Então, é um curso, né? O que seria ciências biomoleculares? Então, vejam que é bem abrangente, ó, ciências moleculares, contabilidade, direito, enfermagem, né? Engenharia, não fala qual engenharia, então, nesse caso aqui, qualquer área da engenharia, né? Qualquer profissional de qualquer área da engenharia poderia se inscrever, medicina veterinária, museologia, nutrição, enfim, as mais diferentes áreas. Então, vejam que é muito abrangente, gente. Rio de Janeiro, então aqui a gente tem perito criminal, né? Aí entra aqui engenharia, né? Engenharia ambiental, florestal, computação, entra química. Tem aqui, eles abriram, né, nessa ocasião, para perito legista, né? Aí, para perito legista, vai periciar materiais que são intrínsecos ao corpo humano, né? Como eu já citei, tudo que é da alçada da medicina legal. Então, tem cursos, né, que são mais específicos para essa área, que é medicina, bioquímica, odonto, farmácia. Mas quase todos os concursos, pessoal, tem a área de química, né? Ou a área de engenharia, né? Então, aqui para vocês, o único que não abriu recentemente, né, desses daqui, para engenharia, foi da Polícia Civil da Bahia. Então, do que vai depender a área que eles vão abrir, pessoal? Vai depender da demanda. Por quê? A Polícia Civil, ela abre concurso para perito criminal. É um perito, quando a gente fala em perito criminal, é igual, vamos dizer assim, é o médico clínico geral. O perito, ele vai fazer de tudo, não necessariamente ele vai atuar na área dele. Então, você é engenheiro químico, né? Vamos supor que você está prestando aqui concurso para a Polícia Civil do Rio. Você vai entrar, vai ser nomeado como perito criminal. Você pode, gente, tanto trabalhar na sua área, como você pode trabalhar numa área bem diferente da tua. Por exemplo, fazendo análise de falsificação de documento, falsificação de obra de arte, ou ainda você pode trabalhar com avaliação de imagem, né, com a parte cibernética, você pode trabalhar com reconstrução de impressão digital, então você pode trabalhar em N áreas, você pode fazer de tudo ali. Você pode fazer análises que vão ter relação com a tua área de formação, né, com a área química, ou não. Nossa, mas e aí, né? E se eu entrar como perito criminal e eu for fazer análise de som, né? Eu nunca fiz uma análise de som.
por isso que tem, né, todo um curso antes para os profissionais que ingressam. Então, são meses de preparo, né, lá na Cadepol, onde você vai sair, né, com a competência para exercer o papel de perito criminal, ou seja, para você ser um perito generalista e você poder atuar lá dentro da polícia nas mais diferentes áreas, né? Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes o profissional, ele vai para uma área, né? Ele entra num concurso e ele não pode escolher, né? Ele não tem demanda para ele atuar só no laboratório de química. Então, ele vai ter que atuar no laboratório de imagem e som, mas ele vai ter competência para fazer isso, né? A polícia, ela dá cursos voltados para essa área. Então, todo profissional, ele vai sair da academia tendo competência para fazer, né, qualquer análise aí que cabe à Polícia Civil fazer, tá? Então, isso é um conceito muito importante, porque às vezes o profissional, ele se frustra, né, achando que vai atuar na área dele, quando ele entra quando ele é nomeado como perito criminal, dependendo da demanda que tem ali, não necessariamente ele vai atuar somente na área dele, né? Então, isso é muito importante. Por um outro lado, a gente tem a Polícia Federal, né? Na Polícia Federal, gente, a gente tem o perito químico, né? Então, o perito químico, quem vai ser o perito químico? Vai ser um engenheiro químico, o químico, no máximo, químico industrial, né? Então, vejam que é muito mais restrito, é muito mais específico. Então, a Polícia Federal, ela vai atuar, né, com várias áreas dos saberes. Cada uma dessas áreas, ele vai contratar profissionais que têm capacitação para estar naquela área, tem curso específico naquela área, curso superior específico. Então, aí vejam que o perito, ele não vai ser mais um perito generalista, como é muito comum na Polícia Civil, né? Na Polícia Federal, não, ele vai atuar em laboratório específico, fazendo análise, né? E atuando de forma bastante específica na sua área de formação ou em áreas que são muito afins, né? Então, a gente tem dois locais aí, vamos dizer assim, de trabalho bem diferentes, né? Um, ele absorve um perito, né, que vai trabalhar de uma forma mais geral, vai atuar de uma forma mais generalista, e na Polícia Federal, o perito, ele vai periciar em área específica ou em áreas afins à sua área de formação, tá? Porém, a Polícia Federal é muito mais concorrido com o concurso público, né? É muito mais difícil, mas não é impossível. Então, gente, aqui eu coloquei algumas perícias, né, na área de química, né, que inclusive vocês, como engenheiro, vocês têm competência a fazer, né, e uma vez vocês atuando de forma específica na federal ou ainda na civil, né, se tiver demanda para vocês, quando forem contratados, atuarem dentro de um laboratório de química, essas são algumas possibilidades de análise, né, como, por exemplo, identificação por impressão digital, então você vai reconstruir, né, uma impressão digital para poder identificar, né, o dono daquela impressão, análise de sangue, né, aqui a gente pode estar tanto falando de fazer uma identificação genética, né, como também utilizar a análise do sangue, gente, para fazer a reconstrução do crime. Então, uma vez que o perito ele tem acesso às fotos que foram tiradas no local do crime, gente, a própria disposição e o formato das manchas de sangue vão dizer para a gente, por exemplo, em que local ou a que distância estava a vítima quando ela foi, por exemplo, quando ela levou, por exemplo, uma pancada na cabeça que resultou nas manchas de sangue. Então, é bem interessante a análise de sangue nesse sentido. Então, com o formato e a disposição das manchas, o perito ele consegue reconstruir aquilo, né? Ele consegue determinar alguns parâmetros aí quando a vítima ela foi golpeada na cabeça ou em outra parte do corpo. A gente também, aqui outra possibilidade também dentro da área de perícia química, análise de drogas, né? Análise de entorpecentes, aqui a gente pode imaginar, né, pensar como exame antidoping, por exemplo, ou a gente pode identificar
identificar, por exemplo, o aparecimento, né, identificar o surgimento de novas drogas sintéticas, né, mistura de drogas, identificar, né, estruturalmente. Então, chegou uma amostra para você, um pó branco, né, isso é muito comum, principalmente na Polícia Civil. Então, o papel do perito, ele vai usar várias técnicas analíticas ali para fazer a elucidação estrutural daquela droga, né, para dizer o que é aquela droga, né, ou ainda se é uma droga, ou se é uma droga ilícita, se aquilo é um analgésico, né, o que é aquela amostra que chegou até ele. Identificação de resíduos de disparo de arma de fogo. Então, nesse sentido, também tem análise bem interessante. O perito, ele pode tanto identificar os metais, né, que foram coletados na mão da pessoa que disparou, que utilizou a arma, né, disparando sobre a vítima, como também essas análises, elas podem ser utilizadas para identificar a recenticidade do disparo, né, quantos dias faz que o acusado, ele utilizou a arma para disparar sobre a vítima. Então, também é uma análise que é possível de fazer. Análise de pesticidas, alimentos, bebidas. Aqui a gente pode pensar em contaminação de água, né, ou contaminação de qualquer compartimento no meio ambiente. Análise de alimentos, né, alimentos e bebidas adulterados, né, ou contaminados por organoclorados, ou até mesmo não contaminados, mas adulterados de alguma forma. Análise de fármacos, né, principalmente análise estrutural, adulteração de fármacos, análise de pigmento, tintas, vernizes. E aqui, gente, geralmente essas análises aqui, elas são muito feitas para identificar a autenticidade de obra de arte, né? Então, é muito comum a atuação da perícia nesse sentido, né? Para usar análise do pigmento, da tinta e dos vernizes para identificar a autenticidade daquela obra de arte. Análise de combustível, né, adulteração de combustível, ou, de repente, análise de combustível numa cena de crime onde houve um caso de incêndio, né, então o perito, ele pode estar analisando as cinzas, né, tá identificando quais combustíveis que foram queimados, qual combustível que estava presente ali naquela cena de crime. E análise de DNA, né, análise de paternidade, identificação do indivíduo. Enfim, gente, é muita coisa que dá para fazer em perícia em química, né? Eu considero a área de química dentro da perícia como uma das áreas mais abrangentes, né? Então, o químico e o engenheiro químico, ele tem competência para fazer todas essas análises, né? E fazer mais outras que eu não citei aqui, né? Então, principalmente tudo que diz respeito à identificação e análise estrutural de substâncias e componentes, quem faz ou é o químico ou é o engenheiro químico, né? Quando ele consegue atuar de forma específica na sua área de formação. Então, tem muita análise, gente, que dá para fazer. É muito ampla a área de química para perícia, muito. E aqui, para a gente finalizar, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, Luiz. Tem 20 minutos. Tá. Então, gente, só para a gente finalizar, né, eu gostaria de comentar alguns artigos, né, dentro do meio acadêmico, para vocês verem um pouquinho, né, artigos mais recentes do que tem sido feito, né, do que na área de pesquisa, na área acadêmica, o que pode ser feito dentro da área de forense, né. Então, esse aqui é um artigo, eu trouxe 2 artigos brasileiros, né, e um artigo da China. Então, esse primeiro artigo aqui é um artigo brasileiro, né, que foi publicado em 2009. A gente tem um grupo muito forte de forense lá na USP de Ribeirão Preto, né? Eu sei disso porque foi lá que eu estudei. Então, tem um grupo lá do Marcelo Oliveira, que é um laboratório onde eles somente estudam, né, principalmente droga, cocaína, né, sensores para identificar drogas de abuso, né? Então, é uma área de pesquisa bastante voltada para a área de investigação forense. Então, aqui nesse artigo, né, que é o artigo lá da USP de Ribeirão Preto,
Aqui, gente, só para vocês verem um pouquinho assim de que técnica, né, que eles utilizam, né, para fazer essas análises. Aqui, por exemplo, eles detectaram cocaína em drogas que foram apreendidas pela polícia. E ele usou que técnica para determinar isso? Quais eles usaram? Cromatografia, ou HPLC, acoplado à ultravioleta visível, né, a UV-Vis. Então, aqui, o que eles mostraram, né, o que eles identificaram? Eles conseguiram utilizar a HPLC para determinar, né, foi determinado de forma bastante sensível picos de retenção para cocaína em todas as amostras que foram apreendidas pela polícia civil. E aqui está mostrando também para a gente um cromatograma onde ampliado, né, onde a gente pode ver que existe impureza, né, o que é muito comum na cocaína, né, a gente tem muita impureza na amostra. Nesse gráfico aqui, nesse artigo, eles mostraram que apesar de a gente ter impureza e adulterante nessas amostras apreendidas, não interferiu na detecção, né, no pico de retenção da cocaína. E eles conseguiram, além disso, né, quantificar, né, determinar o quanto de cocaína estava presente em cada uma dessas amostras que foram apreendidas pela polícia. Então, através da área desses picos de retenção, eles conseguiram não só qualificar, né, como quantificar cocaína nas amostras. Aqui é um artigo de 2018, né, mais recente, mas ele é um artigo internacional, né, mas ele é bastante interessante. Aqui também eles utilizaram, cromatografia, não, eles utilizaram o GPC, né, que é cromatografia por permeação em gel, juntamente com a cromatografia, só que aqui gasosa, acoplado a um espectro de massas. Então, eles utilizaram 3 técnicas. Qual foi o objetivo desse estudo? Né? Foi identificar, eles conseguiram identificar em leite em pó a presença de 19 organoclorados, né? 19 pesticidas do tipo organoclorado. Então, aqui, em preto, que é o A, ele está mostrando para a gente os picos de retenção obtidos pela cromatografia de permeação em gel, e aqui em vermelho, né, em rosa, a gente tem os padrões, né? Então, e aqui em cima, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu isolar os 19, ele conseguiu separar esses 19 pesticidas organoclorados que estavam presentes nas amostras de leite, e ele conseguiu quantificar isso, né? Então, gente, vejam que interessante, né? Ele conseguiu utilizar, eles usam técnica de separação, né? Ou cromatografia gasosa, né? O GPC ou HPLC, para conseguir separar isso, né? Esses componentes da amostra que está sendo investigada e quantificar isso. E aqui é um último exemplo, onde esse aqui também é um artigo brasileiro, né? Ele foi feito no Instituto de Química da USP de São Paulo, e o objetivo aqui foi utilizar a técnica de microscopia Raman, né? Não sei se vocês, acredito que vocês conhecem essa técnica, é uma técnica de espalhamento, né? De luz. E por meio dessa técnica, né, a microscopia Raman, gente, é muito utilizado na área de forense, porque é uma técnica muito mais fácil e ela não é uma técnica destrutiva, né? Então você consegue colocar em equipamento obras de arte, né, muitas vezes caríssimas, e que você não pode destruir aquilo, né? Você tem que utilizar de ensaios não destrutivos. Então, o Raman, nesse sentido, ele é uma técnica que tem sido muito utilizada na área de forense, justamente por ser uma técnica muito fácil, né, gera espectros muito fácil de serem analisados, né, para identificar, né, se de fato aquela obra ela é ou não adulterada, ela é ou não daquele autor, se ela é ou não verdadeira, né, se ela é a obra original, e ela não destrói a amostra, né? Então dá para você fazer isso com obra de artes caríssimas, né, onde você vai ter a tua amostra intacta, né? Você não vai destruir ela. Então é muito comum para determinação de obras de arte, né? E pinturas, né? Muito principalmente utilizado para pinturas, é muito utilizado também para
para determinação de fármacos, né? Tem sido muito utilizado na área de farmácia, então você coloca um comprimido ali, e você consegue identificar aquela amostra, você consegue colocar a amostra dentro do plástico, né? Você não precisa tirar a amostra do plástico para você conseguir identificar ela. Então, você coloca ali o comprimido está dentro ali do plástico, você consegue analisar o comprimido, né? Então, por esse motivo, é uma técnica que está sendo muito difundida e muito utilizada na área forense. E aqui, o que eles fizeram, né? Eles acharam lá no banco de dados, uma obra, né, esse desenho aqui, que foi atribuído a Tarsila do Amaral. E estava registrado nesse banco, essa obra, como sendo da data de 1920. Então, o que esse grupo fez? Ele quis, de fato, verificar a autenticidade dessa amostra. Ou seja, esse desenho foi, de fato, feito pela Tarsila. Então, eles utilizaram a espectroscopia, a microscopia Raman, né? O que eles fizeram aqui? Aqui em cima no A, eles coletaram esse pigmento azul do telhado, né, que foi pintado o telhado, e eles compararam com um padrão de azul da Prússia. E eles puderam, né, constatar que a amostra, que está lá no desenho que foi atribuído a Tarsila, tem picos característicos do azul da Prússia. Ou seja, até então, né, por essa análise, não foi possível contestar a autenticidade, porque o azul da Prússia, nessa época aqui de 1920, né, que foi a época que foi atribuída ao desenho, esse corante, ele era utilizado nessa época. Então, não dá para a gente falar, não, isso não foi feito pela Tarsila, porque era um corante que existia nessa época, e ele era muito utilizado, né, tanto em tinta como para o pigmento dos lápis de cor que havia na época. Porém, aqui na esquerda, ele faz a mesma análise, né, ele faz utilizando a microscopia Raman, só que agora ele faz utilizando a tinta verde, ele analisa a tinta verde, que é o A, e ele compara, gente, com lápis de diferentes marcas. Então, aqui a Eco 070, 068 e a 005 são marcas internacionais de lápis. Ele fez isso com a Faber-Castell também, eu acabei não colocando aqui, mas ele comparou tanto com o lápis verde da Faber quanto da Eco, né, que é uma marca internacional. E o que ele percebeu, né? E aqui, por último, ó, nesse último espectro, ele tem esse corante aqui, que é o fitalucianina de cobre 2. O que eles perceberam? Eles constataram aqui que o A, que é a amostra que eles coletaram do desenho, tem picos que são desse último corante aqui, que é o fitalucianina de cobre. E, gente, esse corante aqui, ele foi substituído, ele entrou no lugar do azul da Prússia somente em 1970. Essa marca de lápis, ela passou a utilizar esse corante em substituição ao azul da Prússia somente em 1970. O que mostra esse resultado aqui? Que essa obra, né, levou-se a contestar a autenticidade da obra. Por quê? Como que esse corante, ele começou a ser usado em 1970 e ele apareceu numa obra que foi atribuída a Tarsila, né, e que foi também atribuída a ela no ano de 1920. Ou seja, não tem como, né, não tem como ela ter utilizado um corante que foi aí, que entrou em uso, né, comercialmente 50 anos depois da obra que ela fez, né. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho muito interessante na área de forense, que levou a, de fato, né, a contestar que esse desenho aqui, muito provavelmente, não havia sido feito pela Tarsila, né. É uma obra que foi atribuído a ela, né, mas não é de autenticidade dela, dessa autora. Então, gente, aqui são alguns exemplos, né, de aplicação dentro do meio acadêmico que eu queria mostrar para vocês. E eu acho que deu para perceber um pouquinho, né, que na nossa área, na área de química, da perícia química, falando do modo geral, o profissional que desejar atuar com perícia, gente, ele tem que gostar muito de laboratório, né? Ele tem que gostar muito de técnicas analíticas, né? De HPLC, de CG, né? De FTIR, UV.
Então, ele tem que ser aquele profissional que ele gosta, né, de principalmente fazer análise de separação, né, usar técnica de separação e técnica de análise estrutural. Por quê? Porque é o que o perito ele vai fazer, né, do modo geral. Então, na maioria das vezes, ele está mais dentro do laboratório do que no local de crime propriamente dito. Então, a maior parte do seu trabalho acontece no laboratório e acontece fazendo análise de bancada, né? Principalmente utilizando aí técnicas analíticas. Então, é um profissional que tem que gostar muito de laboratório e tem que gostar muito de fazer esse tipo de análise, né? Tanto o químico quanto o engenheiro químico. Aqui são algumas referências que eu utilizei, né? Todos os artigos, né? Então, aqui estão esses 3 primeiros são os artigos, né? Desculpa, os 2 primeiros e esse penúltimo aqui são os artigos, né? Que eu utilizei aí para discutir com vocês. E era isso, gente, que eu queria trazer um pouquinho hoje para vocês. Eu agradeço a presença, né? Eu agradeço aí por vocês estarem assistindo, tirarem um tempinho aí para se dedicar à palestra. E eu espero ter, de alguma forma, né, ter contribuído um pouquinho para vocês perceberem, né, a importância dessa área e o quão abrangente que é, gente, principalmente na nossa área, né? Na área química, eu acho que é o profissional, vamos dizer assim, mais versátil e é o profissional que consegue atuar nas mais diferentes frentes, nas mais diferentes análises dentro do contexto de perícia criminal, tá? Então, dessa maneira, eu espero ter contribuído aí um pouquinho para ampliar o conhecimento de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu deixo aqui alguns contatos meus, né? O contato do LinkedIn, caso vocês queiram me adicionar aí a rede, e o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Ok, gente? Então, obrigado. A gente agradece, Dayana. Tem algumas perguntas para você responder antes de terminar. Pode responder? Tá, posso. Deixa eu só ver aqui como que eu vejo as perguntas. Não, eu vou falar para você. Tá bom. Perfeito. Primeiro foi a Amanda que perguntou: qual a técnica analítica mais usada para identificar entorpecentes? Gente, depende. A grande maior parte das técnicas, né, ou é HPLC, né? Na verdade, geralmente quando a gente fala de entorpecentes, a gente analisa muito matriz biológica, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente utilizar a cocaína, analisar a cocaína em fio de cabelo, né? Já não dá para fazer isso com etanol. Então, dependendo, por exemplo, a droga que você vai analisar, geralmente a grande maior parte das drogas, a gente, se não vem para o perito, né, na forma de pó, para ele, e está dentro de uma matriz biológica, ele tem que fazer processo de extração. Então, ele tem que utilizar técnicas de extração e depois usar técnicas de separação ou de identificação estrutural. Se já vier a amostra para ele, né, o que é muito comum na Polícia Federal, então já vem eles apreendem, né, geralmente em aeroportos, né, o que é muito comum, e vem a amostra lá no laboratório para o perito analisar. Ele vai fazer análise estrutural. Aí, gente, no geral, eles não utilizam uma única técnica, né? Então, geralmente, eles utilizam HPLC, FTIR, né? Ou utiliza HPLC e UV. Então, pelo menos, eles usam 2 técnicas. O HPLC, gente, é uma técnica muito comum. A Polícia Federal, né? Ela tem um laboratório gigantesco. Gente, imagina os mais diferentes tipos de HPLC. Eles têm todos, né? É um laboratório gigantesco onde só tem HPLC. Então, a HPLC é uma das técnicas mais utilizadas, mas aí envolve separação, né? Se você é uma técnica de separação. Então, se você vai fazer a separação da amostra, né? Você precisa fazer isso, que é mais comum, porque geralmente vem amostra impura, você usa HPLC e depois você pode fazer uma outra técnica de identificação estrutural, como FTIR, por exemplo, né? Então, depende muito do que você vai analisar e da amostra que você vai analisar. Mas o HPLC, né, técnicas de cromatografia, do modo geral, são, sem dúvida, uma das técnicas mais utilizadas dentro da nossa área. Entendi, obrigado. E a Daniele perguntou: existe alguma espécie de treinamento para se desenvolver o conhecimento artístico exigido na criminalística ou ele é adquirido somente pela experiência do dia a dia do profissional?
Então, tem um curso, né? Existe um curso dentro da academia onde é um curso, gente, onde ele prepara de fato o profissional para, principalmente dentro da Polícia Civil, né? Como eu falei, não necessariamente o perito ele vai atuar de forma específica, né? Muitas vezes ele pode atuar em laboratórios que são um pouco distantes da área que ele escolheu estudar, então ele tem todo um preparo para fazer, gente. Então, por exemplo, quando o perito ele está numa cena do crime, ele tem que identificar. Então, tem uma maneira, por exemplo, como eu fiz a graduação nessa área, a gente aprendeu como fazer isso. Então, o professor ele simulava uma cena do crime e a gente aprendia a fazer. Mas, assim, tem o curso de preparo, né, que dura meses da Cadepol, mas, óbvio, o curso ele vai te dar uma noção e o perito ele vai aprender a fazer essas coisas, né, a parte da arte, muito com a experiência, né, não tem como. Então, isso é muito certo, né? Ele aprende na academia, né? Então, ele aprende como fazer um croquis, como fazer um laudo pericial, né? Como coletar, né? Tem que ter uma maneira certa para coletar os vestígios, né? Não é da maneira que a gente acha que é o correto, tem toda uma técnica. Então, ele aprende a técnica, mas nada como a prática para ele desenvolver e melhorar esses conhecimentos, né? Mas ele não chega cru, ele aprende tudo isso lá na academia. Entendi. A Clarice perguntou: qual o princípio ativo no teste rápido para cocaína usado em aeroportos? Você pode repetir? Qual o princípio ativo no teste rápido para cocaína usado em aeroportos? Olha, eles fazem muito o que a gente chama de spot testes, né? Hoje, a questão dos aeroportos, né, melhorou muito, porque eles têm o Raman portátil, gente. Então, o Raman é uma técnica poderosíssima. Como eu falei, se você colocar um comprimido dentro de um plástico transparente, você consegue analisar com o Raman. Você não precisa ter a amostra fora do recipiente dela. Então, hoje tem muito Raman portátil, né? Então, eles conseguem identificar, né? Já dá a elucidação estrutural daquela substância no próprio aeroporto, se a polícia ela tiver esses equipamentos portáteis, né? Então, o Raman aí é um forte candidato nesse sentido. Então, a polícia, ela já tem esses equipamentos, né? Então, ela leva até o laboratório, né? Inclusive, na universidade onde eu lecionava antes, a gente tinha um Raman portátil, né? Então, ele consegue levar isso, ele consegue analisar lá. Se ele não consegue fazer isso, aí ele tem que coletar a amostra e levar até um laboratório, tá? Mas, geralmente, eles utilizam esse aparelho portátil, porque é muito comum, por exemplo, a lidocaína, que é muito utilizado em veterinária, né, por exemplo, a gente tem alguns cremes dá falso positivo para cocaína. Então, esse equipamento portátil ali no momento para fazer análise é muito importante. Então, geralmente eles fazem análise lá no momento utilizando a microscopia Raman. Tá? E a gente também tem os chamados spot testes, né, que são testes colorimétricos, mas é mais comum para maconha, né? Então, dependendo da cor, né, a gente tem alguns reagentes testes qualitativos, né, igual o teste que a gente usa como indicador ácido base, eles utilizam ali para identificar a maconha, né? Dependendo da cor gerada na amostra, eles conseguem identificar se trata ou não de maconha. Mas para cocaína é espectroscopia, né? É elucidação estrutural que eles fazem na hora com esses equipamentos portáteis. Entendi. E a Jaqueline perguntou: como um perito químico faz análise da cena do crime? Então, gente, o perito químico, eu vou dizer para vocês, ele não vai muito, né? Vocês até tiveram, eu vi uma palestra com o Pablo, né? Não sei se ele comentou com vocês, quem assistiu, né? Porque como ele é perito, ele tem uma vivência, né, já na prática, né? Eu estou falando assim da minha experiência acadêmica nessa área. Mas, gente, o perito químico, ele não vai muito para a cena do crime, né? Ele atua mais em laboratório. Então, todas essas análises que eu falei para vocês de sangue, análise de tinta, né, de combustível, chega a amostra até o perito e ele analisa no laboratório.
Então, gente, no geral, o perito ele não vai muito para a cena do crime. Ele vai para a cena do crime, na Polícia Civil ele até vai muito para a cena, mas na Federal, na Polícia Federal, ele raramente vai para uma cena de crime. Então, ele geralmente ele é um profissional que vai atuar com análise dentro de laboratório. Se ele for na cena do crime, né, não sei muito bem se é essa a resposta que ela quer, né? Mas se ele vai para uma cena do crime, aí ele vai coletar lá, ele não vai fazer nenhuma análise no local, ele vai coletar, né? Primeiro ele vai chegar, ele não mexe na cena do crime, ele vai chegar, ele vai da maneira como está ali no local que está, ele vai identificar. Então, ele vai colocando plaquinhas escrito número 1, número 2, número 3, e ele deixa no lugar onde está. Ele vai fotografar tudo aquilo, ele vai fazer um registro. E só aí ele começa a coleta, né? E nada é analisado no local, é analisado, levado para o laboratório e analisado no laboratório. Por quê? Porque muitas vezes, gente, ele está coletando ali. Lembra que eu falei para vocês do corpo de delito? Eu tenho os elementos materiais e os vestígios. Então, tudo que é elemento material, que o perito acredita que está envolvido na cena do crime, aí que é muito importante o conhecimento das artes, né? Não só o conhecimento de química, para ter essa visão, né, do todo, essa visão sistêmica, né? Ele coleta isso, né, e ele leva para o laboratório. Lá ele vai ver se, de fato, aqueles elementos que ele colheu, materiais, se eles têm alguma relação ou não com o crime, né, e se ele pode ou não ser considerado um vestígio. Então, não é tudo que ele vai coletar que vai ser utilizado como vestígio para aquele caso. Então, ele tem que levar para o laboratório, tem que analisar, né? E aí sim ele vê se aquilo ele vai adiante, vai ser analisado, vai para o laudo, se é um vestígio ou se não é. Né? Então, raramente é feita uma análise na cena do crime, né? É coletado, fotografado e registrado. Isso é levado até o laboratório. Mas o perito ele não está direto em cena de crime, não, gente, né? Não é muito comum, principalmente se ele atuar na esfera federal. Ele vai ficar a maior parte do tempo no laboratório. Tá bom. E o Alan perguntou: quanto de verdade costuma ter nessas séries de investigação? É que, gente, nessa série é muito rápido, né? Então, por exemplo, vai pegar lá, vai coletar um batom. Ele já coloca no equipamento, já sai, né? Análise estrutural. Isso o Raman também faz, o portátil, né? Que é hoje o que eles fazem em aeroporto, né? Tem lá o equipamento portátil, eles já identificam a estrutura, né? Do equipamento através das bandas, e isso já é comparado com o padrão que ele tem ali registrado e já vai dar positivo ou não para cocaína, para lidocaína, para maconha, enfim. Lá nessa série, gente, eles não só já fazem isso de forma muito rápida, como sai o lote, a marca, o ano que foi fabricado, e não é bem assim, né? Para a gente não funciona assim. Então, a gente tem essa análise, né? Mas a gente não consegue determinar de forma instantânea a elucidação estrutural, bem como o lote daquela marca de batom, né? O número da marca, quando foi fabricado, porque a gente não tem esse banco de dados, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um banco de dados muito grande. Então, a polícia ela tem que trabalhar com banco de dados. Então, a gente não tem, por exemplo, o registro de todas as marcas de batom, né? Então, coletou batom na cena do crime, você tem que ter todo esse registro para já poder ter esse confronto, né? Com o padrão. A gente não tem isso registrado. Então, o banco de dados lá fora, né, nos Estados Unidos, é muito maior do que o banco de dados que a gente tem aqui, né? Até porque isso é pago, isso é caro, é muito caro o padrão, né? A gente vê isso nas aulas de química. Os próprios padrões que a gente usa ali na aula, tanto que muitas vezes não é nem a gente que mexe no equipamento, é o técnico, porque é caro. Então, gerar um banco de dados, né, da maneira que é mostrado nessa série, não é muito fácil, né? Então, o Brasil, ele não tem esse banco de dados tão amplo para dar tanto detalhe assim, igual a gente vê nessas técnicas aí da TV, né? Igual a gente vê nessas séries da TV. Então, a gente não tem. Entendi. O Marcos perguntou: onde encontro cursos de HLPC
ou FTIR por um preço acessível. E ele também perguntou Tá. se o Raman portátil é muito caro. Olha, não é um dos equipamentos mais caros. Eu não sei te dizer necessariamente sim preço, mas ele não é, por exemplo, a gente sabe que um RMN, um MEV são equipamentos caríssimos, né? Comparado, por exemplo, o Raman com HPLC ou com um equipamento de microscopia eletrônica de varredura, ele é muito mais barato. Eu não sei te dizer assim valor, mas ele não está entre os equipamentos mais caros que a gente tem, não, né? O portátil, ele tem um custo relativamente baixo quando comparado com outros equipamentos. Curso, a gente tem muito curso de HPLC, gente. Vocês acham curso bons, né? Então, a gente tem, ainda mais agora na pandemia, né? Eu aconselho vocês entrarem no LinkedIn, tem muito curso, né? Inclusive, tem a Ingrid, que eu acredito que ela deve ter dado algum mini curso para vocês. Ela tem bastante experiência na parte de HPLC, ela trabalhou anos, né, utilizando esse tipo de técnica para produtos farmacêuticos, né, para fármacos. Então, eu sei que ela ministra bastante cursos nesse sentido, e a gente também tem muitos outros, né? Tem o curso dela, que eu sei que é muito bom, não sei dizer quanto a valor para vocês, e a gente tem muito curso aí, gente, pela internet, na internet, a gente tem muito cursos de faculdade, né, de HPLC, então a gente consegue achar cursos bons com preço acessível, né? Tem muito curso, vocês conseguem, fazendo uma pesquisa aí mais detalhada, vocês conseguem achar bastante coisa boa de HPLC. E eu aconselho fazer, né? Porque na química a gente vê muito HPLC, na engenharia vocês vê um pouquinho menos, né? E para quem resolver atuar com essa área, gente, FTIR, né? Que é uma técnica muito utilizada, né? Cromatografia gasosa, HPLC, são as técnicas que o perito mais vai utilizar. Massas, né? Espectrometria de massas é uma técnica também muito utilizada, né? Vale a pena fazer um curso também de massas, muito utilizado. Obrigado pela resposta, Dayana. Então é isso. Agradeço mais uma vez a sua presença na nossa Semana de Engenharia Química. Tá certo, Luiz. Eu que agradeço aí, tá bom? Tudo. E a gente disponibilizou, gente, o link aí nos comentários no chat no YouTube e vai ficar disponível até 30 minutos após o encerramento da palestra. Então é isso. Obrigado mais uma vez, Dayana. Tá certo, gente. Imagina, eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.